Santista, boa noite. Christian Macada para mais uma live do Diário do Peixe. Santos que teve uma noite ontem horrorosa, uma noite para ser esquecida, e um dia com não tantas novidades assim. O elenco já se prepara para o jogo do próximo domingo contra o CSA, jogo na Vila Belmiro. Demos agora há pouco informação de pouco mais de 4 mil ingressos vendidos, né? Hoje a grande notícia do dia foi o Pérez ter falado que já está fechado com o Sampaoli, que ele segue fechado com o Sampaoli. O Cueva foi convocado para a seleção peruana e não jogará, tocará o Peixe em 2 jogos. A parte boa é que o Guerreiro também foi convocado e não jogará contra o Santos. Um menino da Vila brilhou na vitória da Bolívia sub-15 sobre o Peru. Uma das novidades que nós tivemos hoje. E os meninos da Vila que brilharam na conquista da seleção sub-15. São Paulo disse outro dia que a base vai fraca, mas os meninos até que estão dando algum resultado pelas suas respectivas seleções. Na base, o Santos não fez um bom campeonato brasileiro sub-20, mas em compensação, o Santos faz boas competições nos estaduais. Falo estaduais porque no Campeonato Paulista sub-19, no Campeonato Paulista sub-17, no Campeonato Paulista sub-15, sub-13, sub-11, o Santos faz boa campanha nessas competições. Eu vou começar aqui, já tem muita gente aqui. O André Roberto já fala boa noite, fora Sampaoli. Um abraço para Adriano Luiz, meu parceiro, colecionador de camisa, está sempre aqui. Obrigado pelo prestígio. O Rogério de Brito fala lamentável, realmente lamentável. Aí o Aparecido fala público de time pequeno. Pô, Aparecido, mas também o Santos está jogando só na Vila, não manda jogo em São Paulo. E a equipe agora não corresponde, né? São 8 jogos com apenas uma vitória nos últimos 8 jogos. A equipe não corresponde. E ontem, na minha visão, o Santos fez o pior jogo sob o comando do Jorge Sampaoli. Como jogou mal o Santos ontem, né? A equipe ontem parecia desorganizada em campo, com muitos espaços. O Fluminense é um dos piores times da competição e o Fluminense quase venceu o Santos. Porque no final, quem quase fez o último gol foi o Fluminense. Eu achei que ontem foi realmente, como diz o Rogério aqui, lamentável a atuação do Santos. Um abraço para vocês aqui, do Rodrigo dos Santos, o Nilo Linares, o fechado com o Sampaoli, diz o Rogério de Brito. O André Roberto, nunca vi um time jogar sem meio campista, que absurdo. Eu também, Roberto. Ontem eu vou te falar que na hora que veio a escalação, eu quase dei um pulo para trás aqui, também nunca tinha visto um time jogar sem meio campista, como foi ontem o Santos. Realmente não teve meio campista, não tinha lateral direito. O Santos ontem foi um time muito fraco. Aliás, eu acho que ontem o Santos fez uma das partidas que fez a gente lembrar de outras décadas do Santos passadas, né? Aquela vez que a gente sofria. O Santos ontem fez um jogo horroroso contra o Fluminense. Ah, mas o Muriel fez grandes defesas. Fez. Mas o Santos precisava ter sofrido para ganhar do Fluminense. Um time que desde o primeiro minuto era vaiado em campo pela sua torcida. Um time que teve desentendimento entre o técnico e o jogador. Um time que teve 2 jogadores expulsos. O Fluminense ontem, eu nunca vi um time grande tão fragilizado como estava o Fluminense ontem. E o Santos fez de tudo para não ganhar. O Santos ontem, eu coloquei até nas atuações, coloquei no final, o Santos não ganhou 1 ponto no Rio. Ele perdeu 2 pontos ontem contra o Fluminense no Brasileiro. A rodada foi péssima para o Santos, e o Santos viu o Flamengo de 8 pontos e para 10 pontos de diferença. Cada vez mais fica difícil a briga. Mas como diz aqui o Rogério de Brito, ele coloca hashtag fechado com o Sampaoli. Eu concordo com você, Rogério. Eu acho que o São Paulo tem que ter carta branca nesse momento. O Santos passa por um momento turbulento nessa competição. Nos últimos 8 jogos, apenas uma vitória. Já são 4 jogos sem vencer. É o maior tempo do período do São Paulo sem uma vitória. O Santos despencou no campeonato, né? Ele caiu de primeiro para terceiro, mas todos que estão atrás estavam bem distantes, já estão 2, 3 pontos do Santos. Então, mas eu acho que o São Paulo precisa de tempo. Futebol é assim. Eu lembro muito, vou aqui falar uma coisa que eu detesto falar de outros times, mas eu lembro muito do Corinthians, quando ele caiu na pré-Libertadores pro Tolima, não sei se estão lembrados, ele tinha Ronaldo, Roberto Carlos, e na época o Andrés bancou o Tite. Eu quero ver se o Pérez, até onde o Pérez vai
conseguir bancar o Sampaoli. Eu acho que tem que bancar. A pressão não será pequena se os resultados não aparecerem de imediato. E eu não falo só contra o CSA, eu falo contra o Vasco, depois contra o Palmeiras. Mas eu acho que o São Paulo tem que ter um trabalho de longo prazo. O São Paulo tem que seguir até o ano que vem, com certeza. Esse é o meu pensamento, Rogério. Hoje a gente apurou uma matéria que deu muito o que falar, né? O Giovanni Martinelli, que é o meu sócio, deu essa matéria. Foi falado com de diversas partes, desde jogadores, desde integrantes da comissão técnica, diretoria do Santos. A gente buscou informações de vários ângulos. E a matéria que a gente deu, que o Giovanni deu no blog do Diário, falando sobre a panela de pressão que está o Santos. Não existe complô hoje, nem panelinha contra o São Paulo dentro do elenco. Mas alguns jogadores estão, sim, desgostosos com a situação vivida no momento. Outros estão desgostosos como outros jogadores estão levando as coisas. O Sampaoli, ele é um pouco isolado, ele é muito... É o jeito dele, então ele é um cara que se isola um pouco, então não é que ele tem mau relacionamento com ninguém, mas ele não tem relacionamento quase, por exemplo, com o Paulo Autuori, informação que a gente levantou. Então ele tem muito relação com o Andreata, que é um executivo de futebol dentro do Santos, que trabalhou com ele no passado, que é um dos homens fortes lá dentro. O São Paulo tem ainda o elenco não está rachado, não está rompido, não tem brigas, não tem rusgas, mas existe descontentamento. Essa é a palavra. Nós demos isso hoje em primeira mão, alguns veículos até replicaram, a gente colocou, algumas pessoas falaram que teve reunião, não teve reunião nenhuma, não existiu reunião nenhuma hoje, Sampaoli com Pérez ou com o elenco, não teve conversa nenhuma. O que acontece é isso que a gente falou. Existe sim descontentamento de alguns com o trabalho, como se não estão gostando dessa prática desse revezamento, e a equipe também não está respondendo a isso em campo, né, com esse revezamento. Então existe o descontentamento e também não existe a entrega de resultado nesse momento. Mas não existe nenhuma, e o clube pode, a pressão existe da diretoria, principalmente há uma insatisfação pelas palavras usadas pelo Sampaoli para falar sobre a base, na utilização de alguns jogadores. O próprio Pérez não está... Ele está bancando, mas ele não está feliz com a não utilização do Jobson. Agora é aguardar para ver. O Santos precisa reagir. Para os bons dias voltarem na Vila Belmiro, o que precisa ser feito? Ganhar. O Santos, futebol vive de resultado. O Santos precisa voltar a ganhar. Antes de jogar bem é ganhar. E depois é voltar a jogar bem. O Santos, nesse momento, está jogando mal e não está ganhando. Fez sim um bom primeiro tempo contra o Grêmio, apesar de ter quase tomado o gol no final do primeiro tempo de cabeça ali com uma bobeada na defesa junto com o Everson, mas o primeiro tempo do Santos estava sendo impecável até esse lance, mas tomou um gol, desmoronou. Me parece que o psicológico está assim muito abalado dentro do time, que o time não consegue ter reação. Ontem o Santos era melhor que o Fluminense, apesar de fazer um jogo horrível. O Santos não fazia um bom jogo, mas ele era melhor que o Fluminense. Fez o gol e, por uma infelicidade do jogador que era o melhor em campo, o Lucas Veríssimo, o Santos tomou o gol. Eu acho que todos estão de acordo, até quem não entende futebol vê. O Santos não rende com 3 zagueiros. O Sampaoli, que tem, quero frisar aqui, total o meu apoio. Acho que é um treinador que tem algo novo. Acho que é um treinador que conseguiu fazer o Santos, que não está entre os 5 melhores elencos. Está desde o começo do campeonato. O Santos está entre o G4. É o único clube que está entre os 5 primeiros colocados desde que começou o campeonato. Então, isso é mérito muito dele. Mas ele vai ter que conquistar, talvez, de novo, a confiança de todo o elenco. Fazer a moral do elenco subir novamente. Fazer eles acreditarem nessa fórmula. E trazer bons resultados. Porque só assim o time vai ter mais tranquilidade para trabalhar. O Wagner, meu parceiro, está aí no prédio acompanhando. Aquele abraço, meu parceiro Wagner. Falamos bastante ontem de Santos. E eu ainda tinha falado para o Wagner que achava que o Santos ia ganhar. Vou começar a ler as perguntas aqui. Tá difícil, nem com 2 a menos consegue ganhar, diz o Rodolfo Gomes.
O Rafael da Baixada diz, tá osso ver o nosso Santos jogar. Pode trazer qualquer técnico, com esse time fica difícil. Se Sacha deles fazem os gols, nós ganhávamos o jogo. Concordo, Rafael. Concordo que o Delis, eu acho o gol do Delis é inacreditável, o gol perdido pelo Delis. No começo da partida, o Santos era melhor em campo, não tinha como ele perder aquele gol. Inclusive, a melhor opção era ele ter rolado para o Uribe, que na marca do pênalti estava entrando sozinho. Mas futebol é assim mesmo. O Gustavo Henrique, no final do jogo, deu uma entrevista que foi muito boa, muito esclarecedora, né? E ele até falou assim, no futebol, às vezes, não tem uma explicação. Ontem o Santos perdeu o jogo porque jogou mal. Não ganhou o jogo porque jogou mal. Falei perdeu até porque o meu sentimento foi de derrota. Mas realmente o Santos não jogou bem ontem. Sei que todo time tem uma recaída, mas o Santos já passou da hora de retornar às vitórias. Será que o grupo está rachado? Eu falo, Ângelo. Ângelo, como eu falei aqui, a gente apurou muito isso hoje. Desde ontem à noite apurando. Hoje apurando, com várias frentes. O grupo não está rachado. Não existe inimizade dentro do elenco. O que existe alguns estão descontentes. É muito diferente falar grupo rachado e descontente. Descontentes com a forma de trabalho e talvez colocando em xeque essa forma de trabalho. Se é assim que eu posso dizer. Mas grupo rachado não existe no momento. Foi Pérez assumir que a base acabou, diz o Edson Brandão. Edson, é difícil falar sobre isso. Realmente a base no ano passado foi uma vergonha, não ganhou um campeonato. Esse ano a vergonha, desculpa falar, são as sereias. Aliás, uma coisa que a gente tem que falar, as sereias esse ano não ganharam nada, pelo contrário, eliminadas precocemente. Então, o futebol feminino, base do Santos ano passado destruída. O futebol feminino esse ano faz uma péssima campanha. E agora, o masculino fez uma boa campanha paulista, foi mal com a Brasil Sul-Americana, faz um bom campeonato brasileiro, mas vive um momento turbulento. Mas eu acredito que os melhores dias virão. Eu acho que é preciso o clube se fechar, é preciso os jogadores acreditarem na proposta São Paulo, que eu acho que é o treinador certo para o Santos nesse momento, mas ele precisa levantar a moral do grupo. E a gente, torcedor, tem que apoiar. Essa é a verdade. Rodrigo dos Santos, apesar de estar jogando mal, o Santos perde muitos gols e também tem alguns jogadores desprovidos de inteligência. Concordo. Abaixo assinado com você aí, Rodrigo. Resumiu em uma frase uma verdade. Um abraço aí para o Marcos Celes, o Sandro Barreto. O que vocês noticiaram tem uma crise no Santos, bate com o que fiquei sabendo. Alguns jogadores estão satisfeitos com alguns métodos do São Paulo, diz o Sandro Barreto. Sandro, a gente deu isso hoje em primeira mão. A gente toma muito cuidado, porque a gente não só é jornalista, a gente é santista. Eu quero bem do Santos. Aqui não tem vínculo nenhum com nenhum empresário, com nenhum cartola, com nenhum presidente. Isso aqui, eu e o Giovanni, que somos os sócios, nós somos jornalistas antes de tudo. Nós nos conhecemos no Lance em 1999, trabalhamos juntos até 2001. Cada um seguiu o lado. O Giovanni tem mais de 10 anos de experiência trabalhando em clubes de futebol. A gente tem muito cuidado em dizer as coisas. A gente com a apuração. Claro que a gente defende as nossas fontes, não podemos dizer quem é a fonte, mas é tudo coisas apuradas com gente de dentro do clube, de dentro do elenco e de dentro de pessoas muito próximas ao Pérez e ao próprio Pérez. A situação é totalmente controlável. Eu aqui tá vendo que o João Paulo fala, estamos fechados com o São Paulo. Estou fechado com o São Paulo, acho que o São Paulo tem que seguir, mas ele também tem que rever alguns conceitos. Porque se ele não rever os conceitos, eu acho que ele perde o time. Thaís Ferreira fala, Jorge São Paulo chega de Délis Gonzalez, não dá muito fominha, tentou resolver sozinho, Lucas Venuto não merece ficar no banco, diz a Thaís. O Ademir Oliveira fala, tá difícil. O Edson Hilário já chuta o pau da barraca e fala, jogadores lixos. Não são lixos, não. O Santos vive um mau momento. É preciso a gente analisar dessa forma. É controlável, mas é preocupante. O Marcos Celes fala, fechado com o Sampaoli. O João Andrade, ontem o Peixe foi igual a um time de Várzea. Se o Flu não fosse tão ruim, tinha ganho o Peixe. O João Andrade de Mogi das Cruzes. Perfeito. Concordo com você, João Andrade. Parecia jogo de pelada do meu clube quando eu jogo. Impressionante, né? Não tinha, parece, nem esquema tático, né? Faltou, sim. Ontem o São Paulo levou a mão, mas faz parte.
Qual a sua opinião para retomar o futebol do grupo? Parece que está dividido. Será? Fala Elaine e Cristina. Não, eu acho que não está dividido, mas eu acho que esse é o momento. Eu não sei como é que funcionam as coisas. Eu não posso dizer se o São Paulo tem conversas diárias ou não. Eu sei que aquela conversa... Algumas pessoas falaram que teve conversa. Não teve conversa. Não teve conversa nenhuma por enquanto. Mas eu acho que tem que colocarem todos sentarem. O São Paulo falar sobre o ideal dele. Mas eu acho que é esse momento do São Paulo colocar em campo, não inventar tanto. Colocar talvez em campo o que melhor ele já viu que funcionou. Na minha opinião, é isso que deveria ser feito. Os jogadores estão poucos, alguns estão cansados de ver constantes mudanças e muitas vezes elas não darem certo e ele insistir. Esse é o grande erro que está sendo dele, analisado por jogadores do Santos. O Diogo Pereira fala, São Paulo tirando leite de pedra. Diogo, eu acho que o Santos tem lá pela sexta ou sétimo melhor elenco do campeonato. Está melhor posicionado, se for comparado que outros rivais em termos de elenco. Mas nos últimos 8 jogos, faltou, principalmente os últimos jogos, aí alguns jogos, faltou uma consistência tática, faltou uma ideia melhor de jogo do Santos. Jogadores vagabundos, hoje tudo Nutella, não tem mais jogador raiz, diz o Marcos Seles. Marcos, respeito a sua palavra, não gosto de dizer essas palavras, mas acho que sim, que a gente ainda vai encontrar uma luz aqui no túnel. Eu acredito no São Paulo, mas ele vai ter trabalho, ele tem que também saber. Eu acho que se ele deixar de ser um pouco teimoso, principalmente com esse negócio de 3 zagueiros, implantar mais um time, eu acho que ele sai dessa situação, nesse momento. Nessa situação que ele que se encontra. O Diego Pereira Carvalho, Pituca errando passe toda hora. Muito passe errado. O Diogo Pereira, perdão. Você falou uma verdade. Ontem acho que foi o pior jogo do Pituca no Santos, o campo do Santos que eu vi. Ontem o Santos fez uma atuação lamentável, né? Não adianta o torcedor meter uma hashtag fechado com o São Paulo, se alguns jogadores não estão fechados com ele. Os jogadores estão fechados com ele sim, Sandro. Os jogadores estão descontentes. Alguns, não são todos, alguns. Mandar um abraço para o Marcos Passos, meu parceiro, Tico. Tico ia comigo na Vila Belmiro quando a gente tinha 8 anos de idade. Tico é um dos caras que eu mais lembro. Comecei jogando bola com o Tico, meu parceiro de ataque no Clube dos Ingleses em Santos, quando eu morava em Santos, isso quando eu era moleque. Tico, um grande abraço, é bom te ver aqui, rapaz. Pode mandar embora Perrasco, Eva, Brian, Ruiz, Uribe, Sacha para Aguilar, diz o Marcos Seles. Diego Pereira, eu concordo com você, mas o time está muito desarrumado. Está desarrumado, sim. O time está muito desarrumado. Esse último jogo deu para ver. Eu acho que o grande caminho que, se eu fosse São Paulo, eu iria, nesse momento, é fechar um time e, pelo menos, tentar dar uma constância, né? Um período maior com esse time. 3, 4 jogos. E treinando como o São Paulo exige o máximo de cada jogador. Ele é um cara que ele vivencia o clube com muito afinco, com muito amor. Você vê que ele está realmente engajado. E isso mostra porque que eu acho que a gente tem que estar fechado com ele. Ele quer o melhor. Mas eu acho que esse negócio de mudar faz parte. Eu só acho que nesse momento ele deveria mudar menos. A Thaís Ferreira fala, rachada onde? Nunca existiu. É isso aí, Thaís. Não está rachado. Tem algumas insatisfações, mas rachado não. Mandar um abraço para o Wagner Cardoso. Fábio Fernandes, meu parceiro, que entrou aqui também, esse, quando eu mudei para São Paulo com 10 anos, esse era o meu parceiro de arquibancada de torcida jovem, indo para o jogo do Santos com 10, 11 anos no Pacaembu, no Morumbi. Fabião, aquele abraço, Fabião. Nosso peixe vai reagir firme e forte, Fabião. Santista doido. Tenho certeza que se Luxemburgo tiver esse time em mãos, faz melhor, diz o André Roberto. André, respeito, mas Luxemburgo, eu espero jamais ver na Vila Belmiro. O Luxemburgo fez uma das coisas para mim que eu tenho mais tristeza em saber o que aconteceu. O Luxemburgo deu a 10 para o Antônio Carlos Zago fazer o jogo de despedida dele na Vila Belmiro. O Zago fez o jogo, despedida no dia seguinte, estava no Corinthians, e levou 2 jogadores do Santos. E ele ainda era jogador do Santos, ele foi ser dirigente do Corinthians e levou 2 jogadores. O Luxemburgo, eu espero que ele só pise na Vila Belmiro como adversário. Essa é a minha vontade. Foi um grande treinador no passado. Hoje eu não acho mais, e eu acho que é um preço muito caro ter o Luxemburgo no Santos. Eu não gostaria mais, mas respeito aqui a sua observação, André. Não dá para fazer omelete sem ovo. Elenco limitado, os melhores atletas não estão bem. Expectativa da torcida. Essa é a panela de pressão.
problema do São Paulo é ter criado expectativa na torcida, assim como o Aguirre fez com o São Paulo. Criou expectativa. Expectativa com um time fraco e perdeu o emprego por isso. O Careca, infelizmente, está nesse caminho, tadinho. Tem que dar tempo pro cara. Já sabíamos que o foco era classificar para a Libertadores. Concordo com você em todas as palavras, Chico. É isso aí. A gente acha que ficou com muita esperança. A gente viu o Santos lá em cima e falou muito em título. Eu sempre falei aqui para vocês, não sei se vocês lembram, que eu ia falar em título faltando 5 rodadas para o campeonato. Sempre deixei isso muito claro aqui. Não sei se eles estão lembrados, mas quem acompanha minhas lives sabe disso. Eu acho que a gente, eu aqui outro dia, como falando, estou falando muito essa semana, conversando com outros jornalistas, conversando. O Santos tem o 5º, ou 6º, ou 7º melhor elenco do Brasil. Com certeza, Palmeiras e Flamengo têm os melhores elencos. São Paulo, Grêmio e Internacional têm melhores elencos que o Santos. Assim como o Cruzeiro, que está... Olha a situação que está o Cruzeiro, mas ele tem um elenco melhor que o Santos. O Santos tem um elenco melhor ou igual que Corinthians e Atlético Mineiro. Então, o Santos vai estar em 7º colocado? Não. Futebol, nem o melhor elenco é o que se traduz em campo. Mas a expectativa de título que a gente tinha, eu sempre falei, vamos aguardar a 5ª, 6ª rodada. Como eu falo, se a gente chegar na 5ª, 6ª rodada, 5 pontos, eu acredito. Mas tem muito chão pela frente. Agora, a Libertadores, esse time tem que brigar, tem obrigação de ganhar. Ontem os jogadores assumiram a incompetência. Fluminense na zona. Jogador brigando com o técnico. Torcida vaiando o time com o jogador expulso. Que um absurdo, diz o Diogo Pereira, falando sobre o nosso time, né? Nosso time ontem deixou muito a desejar, Diogo. Ontem foi o dia, para mim, mais triste do Santos esse ano, em termos de atuação. Faz parte. Espero que dias melhores virão. O CSA, não é que o Santos tem que ganhar, é obrigação ganhar. Tem ganhado o Vasco em São Januário. E aí vem o clássico com o Palmeiras, aonde vai ser um pega para capar. Técnico que coloca 3 zagueiros contra o time que está no Z4 não pode estar chamando outro, senão de burro, diz o Edson Brandão. O Tadeu Bueno de Itapoá, Santa Catarina. Vamos reagir. Está na hora de acordar. Aquele abraço, Tadeu, concordo com você. O André Roberto fala, Vanderlei, Vitor Ferraz, Luiz Felipe, Luan Pérez e Jorge. Jobson, Pituca e Sanches, Brian Ruiz, Soltando e Sacha. Sem Sampaoli. André, eu não gosto desse time, não. Não sei se está falando se é o time que você gosta, eu não gosto. Meu time hoje teria Vanderlei, Vitor Ferraz, Lucas Veríssimo, Gustavo Henrique, Diego Pituca de lateral. Alisson Sanches e Jean Mota. Sacha Derlis, Soteldo. Esse é o meu time. Mas respeito todas as escalações possíveis. Só não gostei jamais da escalação de ontem. Aliás, eu acho que nenhum santista gostou. Né? Todo mundo, quando viu a escalação, tomou um susto, né? Mas é assim mesmo. O Anderson Silva fala, Pérez vacila demais. Realmente vacila. Mas faz parte. É assim mesmo. Faz parte. Mas realmente algumas coisas ele precisa melhorar. Mas ele está tentando melhorar para o Santos. Ele, como presidente do Santos, me parece um cara muito honesto. Está tentando buscar o que é melhor. Erra como todos erram. As contratações quase todas acertadas. Quando errou feio? Errou. O Coelho errou feio. Mas o Pérez está tentando. Vamos ver. Mas o que eu mais cobro dele aqui é, eu quero um legado, Pérez. Eu quero um CT novo que você prometeu. Eu quero ver como é que vai ser esse projeto da Vila. Mas em termos de elenco, ele acertou. Ele errou na minha concepção com o Cueva. Em treinador, ele acertou em todos. Quando ele trouxe o Jair, ele acertou. Infelizmente, já não deu certo. Mas todo o Santista gostou naquela época. Ele trouxe o Cuca, todo Santista gostou. E ele trouxe agora o Sampaoli. Faz parte. Errar não pode errar, repetir o erro. Essa é a minha opinião. O Danilo fala, boa noite, esses torcedores não sabem o que querem. O Edson Brandão, Sampaoli, burro porque o time não repetir o mesmo time em 2 jogos. Como pode jogar 3 zagueiros contra o time que está no Z4? O Ataíde fala uma coisa que tem muito mimimi no apoio ao próprio time. Deve estar falando aí com vocês, debatendo esse debate é sempre importante, gente. Eu acho que o canal é feito para isso, para a gente debater. Eu acho que o momento é de apoiar. Pouco mais de 4 mil ingressos vendidos para o primeiro jogo do Santos. Vamos ver. Vamos ver. Tudo indica que o Santos
vai reagir, eu acho que o Santos vai reagir. Mas o São Paulo tem que, acho que, também repetir mais as escalações. O Marcos ele fala, hoje a maioria dos torcedores é modinha, torcedor de sofá. O Edson, ele disse que a opinião do Giovani está correta, que os jogadores são medíocres. Não são medíocres, não. Os jogadores são bons. O elenco é um elenco mediano para bom. O que falta, está faltando uma consistência. Acho que o time está um pouco abalado psicologicamente, está sem força de psicológico, mas eu tenho totalmente contornável essa situação. O time voltar a ganhar para ganhar confiança e aí sim voltar a jogar bem. O mais importante nesse momento, ganhar do CSA e depois ganhar o próximo jogo. Ganhando 2 jogos, o time consegue na terceira colocação. Não, dificilmente vai passar o Palmeiras, mas ele segue a terceira colocação e provavelmente vai jogar contra o Palmeiras, podendo, que eu não sei se o Palmeiras ganha os próximos 2 duelos. O Palmeiras vai jogar contra o Inter também. O Palmeiras vai ter jogos difíceis. Daí o Santos pode chegar com o Palmeiras, talvez até recuperar a segunda posição. Então, assim, nada está perdido. Não é porque ganhou que está tudo certo, não é que perdeu que está tudo errado. O momento é dos jogadores sentirem mais o peso que é uma camisa do Santos. O Sampaoli talvez também não inventar tanto nesse momento agora, que é um momento delicado. Delicado que eu falo, porque tem muita torcida hoje, não é jogando contra, mas muita torcida hoje torcendo o nariz pro Sampaoli. Tem muito torcedor. O Sampaoli que nenhum treinador de unanimidade, mas ele tinha, sei lá, 90% dos torcedores. Hoje eu já diria que tem 50%. Então, primeiro é voltar a ganhar rápido contra o CSA, ganhar o outro jogo, para ganhar confiança e fazer um grande clássico contra o Palmeiras. Imagina se a gente ganha os próximos 3 jogos. Alguém perguntou aqui qual que era o segredo. Ganhar os 3 jogos, eu garanto que a confiança volta para o elenco, principalmente para o nosso torcedor. Mas não vamos falar em título, não, gente. Vamos ser muito realistas, como eu sempre falei aqui para vocês. Vamos falar de título, faltando 3 rodadas. Esse é o momento de falar, de conseguir a classificação no top 3. Esse é o momento. Depois, faltando 5 rodadas, estamos a 5 pontos do líder, seja o Palmeiras ou o Flamengo, aí a gente fala de título. Essa turma é uma vergonha, pediram o Marinho titular, agora querem no banco. Anderson, é assim, cara, todo mundo é assim, eu sou assim, às vezes também como torcedor, você às vezes pode ser assim. O Marinho ontem fez uma partida, mais uma partida horrorosa dele, né? Medonha dele. Mas faz parte, esse é a vida do torcedor, e também nem todos têm a mesma cabeça, Anderson. Vamos lá, esse é o grande barato que o Diário do Peixe foi criado. Para nós, santistas, falarmos com a gente. E cada um tem a sua opinião também, né? E às vezes a gente consegue convencer o parceiro aqui que a nossa é melhor que a dele, mas todo mundo tem opinião e opinião boa. Aqui o debate é sempre de alto nível. A Thaís fala, tem que entender que o Delis Gonzalez não dá mais. Você sabe que, Thaís, que eu acho que todos os jogadores em forma, 100%, no seu auge, eu acho o Delis o melhor dos atacantes do Santos. Mas o Delis fez ontem uma partida muito ruim. Ele perdeu um gol incrível, onde ele podia ter feito o gol, ele podia ter rolado por Uribe. Depois ele matou uns 2, 3 contra-ataques do Santos, errou muito passe, ajudou muito no combate? Ajudou, mas foi ele que perdeu a bola que resultou no gol do Lucas Veríssimo. Então faz parte. Mas eu acho o Delis um bom jogador, mas ele realmente está numa fase péssima. O Romário fala, eu acho que o São Paulo não achou o time certo para ele, o estilo de jogo dele. Pô, Romário, tem que achar, pelo amor de Deus. O cara já está no Santos há 9 meses. Eu não acho que é isso, não. Eu acho que ele gosta de cada vez surpreender, de inovar o outro, de surpreender o adversário, de inovar, só que nem sempre o inovar dá certo. Nem sempre o inovar, mas eu acho que ele já sabe qual é o estilo de jogo, como é que ele gosta. Eu acho que o São Paulo jamais vai ser aquele treinador que mesmo que o Santos, quando o Santos estava ganhando as 7 seguidas, ele não repetia a escalação. Então eu não acho que ele vai repetir a escalação jamais. Acho que faz parte do perfil dele. Ô, Luciano Alves aqui, aquele abraço. Todas as vezes que joga com 3 zagueiros não vai ganhar. Diz o Luciano. Michel Montovani também fala, 3 zagueiros não dá. O Pedro Lima, esses gringos estão afundando o time. Tem muito gringo bom ali. O Sanches, para mim, é o jogador mais valioso do Santos, mas o Sanches faz tempo que não joga um jogo grande. Estou cobrando muito do Santos jogar um jogo grande. O Agostinho Ribeiro, o que está acontecendo com o nosso peixe, o Agostinho Diadema? Agostinho, é falta de confiança. Primeiro precisa voltar a vencer, para depois somar pontos,
para confiança voltar e assim depois voltar a jogar bom futebol. Ontem faltou confiança, mas acima de tudo um bom futebol. O Santos jogou um jogo horroroso. Um abraço a todos vocês aqui, o Wagner Rodrigues. Gente, eu não vou conseguir ler todas as perguntas hoje, tem muita pergunta aqui, mas eu quero deixar um abraço a todos vocês, dizer que, na minha concepção, o que o Santos precisa voltar é ganhar, vencer primeiro de tudo. Eu acho que o São Paulo tem que parar às vezes, tem que parar às vezes de tentar tanta mudança, talvez seja a hora de acreditar mais num time, seguir com esse time 2, 3 jogos, buscar as vitórias para ganhar confiança e aí o time seguir forte na briga para essa vaga na Libertadores e quem sabe chegar até o final do campeonato, talvez em disputa de condições de competir pelo título. Essa é a grande verdade. Santos S.A. na Vila Belmiro, domingo, um pouco mais de 4 mil ingressos vendidos. Não acho que vamos ter mais de 8 mil pessoas, talvez. Um público... Eu acho que a Vila tem que ter sempre 10 mil para ter um público bom na Vila, mas é um preço que o time vai pagar por não estar fazendo grandes apresentações. São, nos últimos 8 jogos, apenas uma vitória. Dizendo que eu pelo menos continuo acreditando no Sampaoli, no trabalho dele, vamos seguir acreditando. E dizer que eu acho que o Santos ganha do CSA domingo na Vila 2-0. 2-0 para o Santos nesse momento é uma goleada. Primeiro de tudo, vamos vencer, para depois a gente começar a voltar a subir na tabela para buscar a segunda colocação e por que não brigar pela primeira, mas tem que ser para pensar no final do campeonato e acima de tudo classificar nessa Libertadores e ter tranquilidade, porque o trabalho do São Paulo eu acho que vai colher muitos frutos, principalmente no ano que vem. É isso aí, gente. Obrigado a vocês pela mais uma participação. Continue prestigiando o Diário. É um veículo isento, é um veículo feito pelo meu bolso e pelo meu sócio, porque aqui não tem dinheiro de empresário, não tem dinheiro de político do Santos, de diretoria, de presidente. E é um trabalho jornalístico. A gente tem repórteres, a gente investiga, a gente vai atrás de tudo. Aqui não existe o si. Aqui existe a busca pela verdade e sempre trazer a notícia em primeira mão para vocês, torcedores do Santos. Obrigado mais uma vez para vocês pelo prestígio, por acompanharem a live. E vão acreditar, porque eu tenho certeza que o Santos é muito grande e vai sair desse momento ruim que vive. Um abraço a todos vocês, até a próxima, gente.